eu te disser que Jesus talvez não tenha morrido por você? Meu Deus! Mãe, chama o pai! Jesus morreu por você. Ou não? No vídeo de hoje vamos questionar essa frase evangelística muito famosa. A gente sai dizendo pra todo mundo que Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, Jesus morreu por você, como um tipo de mantra maluco. Será que isso é verdade? Será que a gente realmente pode evangelizar assim? Será que Jesus realmente morreu por todo mundo? Esses e outros assuntos tretísticos. Aqui, no Dois Dedos, vamos falar de calvinismo pelo ponto mais difícil. Porque não basta falar de calvinismo, tem que começar pela parte mais complicada. Me explora falando coisa. É a mãe. Vou chamar o pai. Você já parou para se fazer uma pergunta bem simples? Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu naquela cruz? Afinal de contas, ele pagou efetivamente os pecados de algum, de alguém, de quem? Primeiro, antes de tudo, a gente tem que perguntar, porque esse é primeiro, é antes de tudo, obviamente. A gente tem que perguntar o que é que Jesus fez naquela cruz de fato? O que é que estava acontecendo ali? Jesus estava morrendo? Ele estava simplesmente indo embora? O que é que ele fez? Qual é a natureza da morte de Cristo? Muitas vezes as pessoas acham que Jesus morreu para abrir um caminho de salvação. Jesus morreu para abrir a porta. Jesus morreu para dar às pessoas a possibilidade de vida eterna. Essa seria uma visão de Jesus abrindo uma espécie de loja salvífica onde as pessoas poderiam ir até lá através da fé e assim adquirir a sua salvação mediante a confissão da fé em Jesus Cristo. No entanto, quando a gente vai ler na Escritura, a gente tem várias passagens bíblicas que são claras em dizer que não, Jesus não morreu para dar uma possibilidade de salvação, que você aceita ou não, mas Jesus morreu para efetivamente salvar. Quando Jesus consuma na cruz o ato do seu sacrifício e diz que tudo está consumado, ele efetivamente consumou a obra salvífica. Ele pagou o preço necessário para comprar pecadores e redimi-los completamente de seus pecados. Prova cabal disso nós podemos encontrar no próprio livro de Hebreus, a partir do capítulo 5 em diante, onde o autor da carta vai necessariamente afirmar que o sumo sacerdote praticava sacrifícios de animais para frequentemente perdoar-se pelos pecados, mas o sacrifício de Cristo, num ato único, foi capaz de perdoar os pecados de uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi um ato de perdão de pecados. Não uma possibilidade de encontrar esse perdão, mas o próprio ato de perdoar. No Antigo Testamento, a gente vê João Batista chamando Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Antigo Testamento, o Cordeiro levava sobre si o pecado, era morto. E então, a partir do momento que o Cordeiro era morto, o pecado era extirpado como se ele nunca tivesse existido. Quando Jesus levou sobre si pecados e foi morto, então aqueles pecados não existiam mais, porque aquela morte já caracterizou esse perdão do pecado. E enquanto na antiga aliança todas aquelas coisas eram simplesmente sombras, porque todos os sacrifícios necessitavam ser refeitos e refeitos, o sacrifício de Cristo foi único e perfeito para iniciar a nova aliança. Mateus 1:21 fala um pouco sobre a natureza do sacrifício de Cristo. E dará à luz a um filho e lhe chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não abrirá uma porta de salvação, não vai dar uma possibilidade de salvação, ele salvará. Ele não possibilitará tal coisa. Ele cumpre. Ele efetivamente cumpre. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para dar salvação e não a possibilidade da salvação. 1 Timóteo 1:15 a gente conta aquela velha declaração de Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo, Lucas, Mateus, o autor de Hebreus, tudo isso deixa claro pra gente que Jesus não veio na sua cruz nos abrir um caminho ou uma porta. Ele veio para dar algo já consumado, que é a salvação. Aquela morte na cruz foi já o ato de perdão de pecados. Então, aqueles pecados foram lançados em Cristo, aquilo que Jesus fez foi já dar o perdão, foi já dar a obra consumada. Por isso que a gente chama de expiação eficaz. A doutrina calvinista que a gente está querendo defender aqui de Jesus e por quem Jesus morreu. Ou expiação definitiva. Jesus na cruz, ele efetivamente salvou. Ponto. E agora, passado essa abundância de versículos bíblicos, que você sabe que tem muito mais, você pode ir atrás também e perceber por si só, que demonstram efetivamente que a obra de Cristo naquela cruz foi plena e eficaz naquilo que realizou, a pergunta que começa esse vídeo e que deve ser respondida a partir de então é: os pecados de quem foram perdoados?
Você deve ter se perguntado aí, nossa, Thiago, mas se o que Jesus fez na cruz foi isso, foi apagar os pecados, então por que alguém ainda é condenado? Por que alguém vai pro inferno? Por que aqui a gente vê Jesus falando tanto da condenação e do lago de fogo e enxofre? Por que a gente vê em Apocalipse os homens sendo lançados junto com o demônio e com o inferno, no sofrimento eterno, da punição de Deus? Se Jesus morreu para apagar pecados e não só abrir uma porta de entrada, mas já dar a salvação completa naquele sacrifício, por que alguém ainda é condenado? Se Jesus morreu por todo mundo. Se Jesus morreu por todo mundo. E aqui nós temos 5 possibilidades de por quem Jesus morreu naquela cruz. Primeiro, Jesus pode não ter morrido por ninguém pelo pecado de ninguém, o que é uma posição, absurda. Se você é cristão, você não acredita nisso, que a gente vê várias passagens bíblicas que falam de Jesus levando sobre si o pecado do seu povo, e Jesus morrendo por algum tipo de pessoa, por alguma quantidade de pessoa. Essa posição que geralmente ateus e ímpios vão atribuir, já que eles descreem no cristianismo. Se Cristo morreu para perdoar alguma coisa, tem que ter morrido por alguém em primeiro lugar. Então, já que a gente descartou já a quinta opção de cara, que é absurda, ficamos com 4 opções só. Dessas 4 opções, tem 2 que a gente pode tratar juntas, que seriam Jesus ter morrido por alguns pecados de alguns homens, ou Jesus ter morrido por alguns pecados de todos os homens. A questão é que essas são 2 posições evidentemente absurdas. Jesus não pode ter morrido por alguns pecados de quer seja todos os homens ou alguns homens, porque que homem poderia chegar diante de Deus com algum pecado e ainda assim sobreviver diante da ira do divino? A Bíblia é muito clara em demonstrar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de que somente o justo irá salvar-se, de que ao homem é impossível ser justo pelos seus próprios méritos. A gente lê no livro de Gálatas 3:10 que aquele que peca em um único ponto da lei quebrou a lei inteira e se torna assim amaldiçoado. O homem que chega diante de Deus com um único pecado ainda, sem ter sido pago pela morte de Cristo, encontrará punição eterna. Então daí a gente consegue pensar e tirar que Jesus não pode ter morrido só para alguns pecados de alguns homens. As profecias que a gente encontra no Antigo Testamento sobre aquilo que Jesus fez na cruz dá a ideia de um negócio bem mais definitivo, e os pecados do seu povo estavam sobre ele, diz Isaías 53. Dá a ideia de todos os pecados, não só parte desses pecados. O Salmo 143, verso 2, vai dizer: não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. E o verso 3 do Salmo 130 tem uma pergunta: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Se algum pecado ainda fosse registrado na nossa conta, a parte da obra de Cristo, ninguém, absolutamente ninguém, escaparia. Se Jesus tiver morrido por parte dos nossos pecados, ninguém há de ser salvo no último dia. Então, 3 posições das 5 possíveis já vão pro ralo sem dificuldade. E agora só vai nos restar 2 opções. Uma delas seria Jesus ter morrido por todos os pecados de alguns homens, e a outra seria Jesus ter morrido por todos os pecados de todos os homens. Jesus ter morrido por todos os pecados de todos os homens é uma heresia antiga, conhecida como universalismo, e que encontra muitos adeptos porque parece ser uma coisa muito bonitinha, meio budista, meio amor, paz e aventura nas estrelas, porque parece que não importa quem você seja, o que você tenha feito, a misericórdia de Deus vai ser gigantesca por sobre a terra, e nenhuma única pessoa, por pior que ela seja, por mais depravada, por mais pecadora, deixará de ser salvo, porque o sacrifício de Cristo salvou toda e qualquer pessoa da face dessa terra. Essa é uma leitura que a galera faz errada de Romanos 5, por exemplo, de que em Adão a morte chegou sobre todos os homens e que em Cristo a vida eterna chega a todos os homens. Como é que a gente responde então ao fato de que tanta gente vai para o inferno, segundo a escritura, do caminho ser estreito, de muitos andarem pelo caminho da condenação? As mensagens de Apocalipse de pessoas queimando eternamente, indo junto com Satanás para o inferno, e tantas mensagens sobre o inferno. A gente ainda não gravou um vídeo sobre o inferno no vlog, a gente vai gravar. Mas o que é que a gente faz com a doutrina histórica já tão bem provada na escritura de que existe uma punição para alguns homens? Se Jesus efetivamente pagou pelos pecados de todos os homens, então todos os homens seriam salvos, e não é isso que a gente encontra na Escritura. E isso seria uma contradição muito gigantesca dentro dos próprios textos bíblicos, que não guardaria nenhuma coerência com o que está sendo colocado ali. Analisar Romanos 5 sem considerar Romanos 8:30, por exemplo, seria um descabimento. Porque um pouco mais à frente, Paulo vai dizer que é Deus quem elege, quem capacita, quem justifica, quem santifica e quem vai glorificar. Então, Deus escolheu os deles. O homem escolheu pecar, mas Deus também escolheu aqueles a quem ele vai salvar.
interpretar e considerar que ele salvaria todos os homens fora de contexto por um ou outro versículo, seria desconsiderar as palavras do Cristo, as profecias de Apocalipse e do Antigo Testamento. Além do mais, é interpretar Romanos 5 como se a comparação fosse simplesmente a extensão da obra e não a eficácia da obra, né? É uma leitura meio ruim ali, mas a gente chega nisso já já. Não, peraí, não, para tudo. O negócio bugou na minha cabeça aqui, Iago e Felipe. Pra mim não tem só essas 5 opções que vocês falaram aí não, tem outra coisa aí, tem uma coisa aí que eu não sempre fui ensinado. A gente sempre vai, Jesus, olha, Jesus chama, Jesus morreu por você naquela cruz, ele pagou o seu pecado. A gente fica dizendo isso indiscriminadamente, porque a gente acredita que Jesus morreu por todo mundo, mas mesmo assim a gente não acredita que todo mundo vai ser salvo. Por quê? É o erro que a gente comentou no começo do vídeo. Foi por isso que a gente começou esse vídeo tentando abordar qual a natureza do sacrifício de Cristo naquela cruz, que não é meramente possibilitar salvação, mas efetivamente salvar, apagar pecados e perdoar o homem. E isso é o que as pessoas acreditam. A maioria das pessoas elas acreditam que Jesus morreu não para abrir uma porta de salvação, mas para salvar. Ao mesmo tempo elas acreditam que Jesus morreu por todo mundo, e ao mesmo tempo acreditam que algumas pessoas vão pro inferno. Isso tem nome? Dissonância cognitiva. George Orwell chamaria isso de duplo pensar. Isso é o ato de ter ideias contraditórias na própria cabeça e assumi-las de alguma forma, porque você evita pensar nisso. Você não pode assumir essas três premissas ao mesmo tempo, elas não se sustentam. Uma das três vai ter que cair. Ou que Jesus morreu não para dar salvação para todo mundo, mas só para possibilitar salvação. Ou que Jesus não morreu por todo mundo, mas morreu só por alguns, que é a quinta possibilidade. Ou que todo mundo vai pro céu. Só tem três coisas, vai ter que abrir mão de uma das três, não tem o que fazer, querido. Ou você vai para o universalismo, ou você vai para uma heresia relacionada à doutrina da salvação, quer dizer que Jesus não morreu para salvar, mas simplesmente para abrir uma porta. Ou você vem com a gente pro caminho da reforma. Vem, monstro. Confia nas doutrinas da graça, monstro. E essa é a quinta possibilidade, é o que a gente tá querendo defender nesse vídeo. Jesus morreu por todos os pecados de alguns homens. E aqui é importante a gente lembrar de uma coisa. Muito carro passa aqui na minha rua fazendo barulho. Exatamente, é importante a gente lembrar como é chato a gente ficar pensando que tudo isso vai sair na gravação no final, que eu que edito. E aqui é importante a gente lembrar de uma coisinha. Em geral, existe uma falácia aí da galera que não é calvinista, de que não crê nas doutrinas da graça, de que, olha, esses calvinistas são hereges, sabe por quê? Porque eles estão querendo limitar o sacrifício de Cristo. Isso é um errinho bobo e básico. Porque querendo ou não, seja você arminiano, seja você calvinista, ou seja você nenhum dos dois, ou seja você arminiano, você vai limitar a expiação de Cristo de algum modo. Por quê? Se você for arminiano, você vai crer que ela é extensiva a todos os homens, o sacrifício de Cristo é extensivo a todos os homens, porém aplicável somente àquele que tiver fé. Isso é uma limitação qualitativa do sacrifício de Cristo. Significa que qualitativamente, ou seja, o efeito daquele sacrifício só vai se aplicar de forma definitiva e plena naquelas pessoas que manifestarem fé. Para os calvinistas, para os monergistas, a limitação é quantitativa, ou seja, a eficácia é plena em todos os casos ao qual ela se aplica. Ou seja, se Cristo morreu por você, ele vai apagar os teus pecados, ele vai te chamar de forma eficaz até ele vai te atrair, vai te regenerar, assim derramando sobre você o sacrifício dele de forma plena. Ou seja, quer você seja arminiano, quer você seja calvinista, você está limitando. Por isso que o nome expiação limitada é um pouco imperfeito. E aqui a gente abordou o nome de expiação eficaz, por que não? Ou expiação definitiva, como alguns preferem. Dando uma ilustração para isso que o Felipe está dizendo, é como se a expiação e a morte de Cristo no arminianismo é uma ponte bem larga, mas que só vai até metade do caminho. Enquanto na doutrina calvinista a expiação é uma ponte estreita, mas se atravessa completamente até o outro lado. Eu tenho um exemplo para essa dissonância cognitiva que o Iago acabou de falar. Ou duplo pensar de Orwell. Eu tenho um amigo mesmo, assim, de verdade mesmo, não é só aqueles conhecidos de igreja não, da minha antiga congregação. E assim, ele nunca teve contato direto com as doutrinas da graça, ele conhecia um ou outro presbiteriano que já tinha falado um pouco pra ele, mas nunca de forma mais intensiva. E ele perguntou se eu achava que existiam pessoas eleitas. Eu disse pra ele que sim. E ele olhou pra mim e disse assim, mas não acha que Cristo morreu por todo mundo, não? Aí eu falei assim, me responda você, por quem Cristo morreu? Aí ele olhou pra mim aí, pela igreja. Assim, então Cristo morreu pela igreja? Ele, então Cristo não morreu por todo mundo. Ele,
não sei em que sentido. Eu falei assim, não, o sacrifício de Cristo perdoa pecados. Então se ele tivesse morrido por todo mundo ia ser salvo. Mas Jesus falou que tem gente que vai ser condenada. Por que Cristo morreu? Ele, sim, não, claro, pela igreja. Então a igreja é um corpo de pessoas por qual Cristo morreu? Então ele escolheu morrer por essas pessoas? Ele travou. Tela azul. Tela azul. Ele não teve mais pra onde ir. Ele parou, pensou, agora eu entendi. Então, tipo, a vida toda ele creu que Cristo morreu de fato somente pela sua igreja e não por toda e qualquer pessoa da face da terra. Mas ele nunca tinha parado pra juntar as duas pecinhas num bloco só. E a partir desse momento ele começou a compreender que quando estava escrito eleito na Bíblia, era eleito. E não picolé. Porque as pessoas acham tipo assim, não, tá escrito eleito e predestinado, mas isso só significa uma pessoa que é possivelmente eleita. Isso significa bonito. Tipo, em hebraico, eleito significa... Caçarola. Pronto. Fica nisso. Caçarola, uma ótima palavra. Mas e você não? Peraí, de novo, tela azul mais uma vez. Tã. Mas a Bíblia não diz que Jesus morreu por todo mundo, ora bolas? Não tá lá? Aonde? Tá lá. Tá lá? Tá. Mostra aí pra gente, Thiago Martins, algum texto aí? Mas aí de fato a gente tem que ser honesto. Existem algumas passagens que diz que Jesus morreu por todos. Diz que ele é o salvador de todos e tudo mais. A gente não vai listar todas as passagens aqui. A questão é que a gente tem uma dificuldade quando tá lendo a escritura é porque a gente tá lendo um texto que foi escrito não em português, mas em grego, aramaico e hebraico. E dentro desse contexto de existir outra língua, as palavras possuem campos semânticos que não são tão comuns àquilo que é o nosso campo semântico atual, mas quando você percebe como aquela palavra é usada no contexto antigo do Novo Testamento, você entende que existem certas vicissitudes que vão além daquilo que a gente usaria na conversa normal de mesa de bar. Dificuldade que existe para nós, que estamos tanto tempo distante em um idioma tão diferente daquele que foi escrito a Bíblia, mas que não existia para as pessoas que leram aqueles livros em primeiro lugar, porque compreendiam essas terminologias de forma muito mais perfeita que nós. Então, é um racha? O que é O isso? que tá acontecendo? 10 horas... Que é isso? Então, existem duas palavrinhas no Novo Testamento que a galera que acha que Jesus morreu exatamente por todo mundo costuma usar muito, mas são duas palavras que possuem campos semânticos muito interessantes ali na cultura greco-romana, ali na cultura judaica, de onde os evangelhos são escritos. As duas palavras são Cosmos, que significa mundo, e panta, ou pan, ou pança, ou pantos. O professor de grego me corrige aí, Vinícius. São as derivações aí das palavras gregas que significam todos, ou todo, ou toda. Essas palavras a gente lê isso e interpreta sempre que essas palavras significam mundo no sentido de toda a humanidade e todo no sentido de todas as pessoas sem exceção, todas as cabeças. E a gente só tem esses dois campos semânticos para essas duas palavras sempre que a gente lê o uso dessas duas palavras. Mas as coisas não são tão simples assim. São simples, mas não tanto. Mas as coisas não são tão óbvias e autoevidentes assim. Até são. Não tem nada a ver. Olha, não é todos. É só o seguinte, quando você tá lá... É fácil. Mas essa confusão pode ser resolvida com uma simples olhada mais atenta pro texto. Porque você mesmo não usa a palavra todo, significando toda a humanidade, todas as vezes que você usa essa palavra. Rapaz, eu já preguei em todo o Brasil, sabia? Geralmente a pessoa que diz isso vai dizer que já foi em todas as regiões do Brasil, ou foi em uma boa parte dos estados, referindo-se assim à quase totalidade. Mas ela não foi em cada cidade, ou em cada igreja, ou em cada esquina para poder pregar. Quando eu digo que preguei em todo o Brasil, eu não estou dizendo que preguei em todo o Brasil sem exceção. Estou dizendo que preguei em todo o Brasil sem distinção. Eu fui em vários locais diferentes do Brasil. Não que eu fui no Brasil inteiro, completa e cabalmente. Você chega na sala de aula, o professor entra, olha pra turma e diz assim, tá todo mundo aqui? Claro, o Lula tá lá, a Dilma também, Fernando Henrique ali atrás, o Mahatma Gandhi ali. Não é todas as pessoas da face da terra, nem muito menos todas as pessoas do seu colégio, da sua universidade ou até da sua cidade. São todas as pessoas que compõem aquele grupo de pessoas. Quais são o grupo de pessoas que estão na sala de aula? Os alunos daquela turma. Então, se todos estão ali, significa 30 e poucas pessoas. É um todo muito pequeno, né? Quando a gente fala na escritura, então, a gente encontra essa linguagem de o todo sem exceção e o todo sem distinção por toda ela. E o Novo Testamento de forma especial, e você encontra isso de modo muito simples na escritura. Por exemplo, em Lucas 11:42, Jesus está criticando os fariseus. Diz, olha, vocês, seus cabas safados, vocês querem dar onde bichão? Esquece o principal da lei? Enquanto acham que vão ser justificados, que dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã e de todo tipo de hortaliça. Lembra dessa passagem? Você lembra. Só que esse todo tipo de hortaliça é uma tradução interpretativa, porque no grego não tem isso. Tá escrito como? Todas as hortaliças. Meu Deus do céu, mais de 1 milhão de tipos de hortaliças que os fariseus estavam dando, cara. Eles não davam
dízimo de todas as hortaliças, uma por uma, que existiu no mundo. Eles davam dízimos de vários tipos diferentes de hortaliça. Não é todas as hortaliças sem exceção, mas todas as hortaliças sem distinção. Seria traduzido por todos os tipos de hortaliça. Simples, né? O outro texto é em Atos 10:12, onde Pedro tem aquela visão do lençol descendo e está escrito que ali haviam todos os animais impuros. Opa, todos? Meu Deus, era mais que a Arca de Noé ali naquele negócio. Cara, isso não é um lençol, isso é a lona do Cirque du Soleil. Nas nossas bíblias a gente não tem traduzido por todos os animais, mas tem tradução por todos os tipos. Então a gente tem ali que não é todos os animais sem exceção, mas todos os animais sem distinção. Todos os tipos de animais. Esse é o uso muito comum da palavra todos no Novo Testamento. Ah, Iago, mas você tá dizendo esses negócios aí geralmente com casos mais bobos. Animal, hortaliça. Não tem coisa muito relevante que esse todo é usado assim. Será? Atos capítulo 2, a gente vê Pedro pregando. E ele vai falar então que a profecia de Joel se cumpriu naquele momento. Quando o Espírito Santo caiu sobre os gentios. E que profecia era essa? De que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Tadã! Agora me responda, meu querido. O Espírito Santo caiu sobre toda a carne naquele momento? Toda, assim, sem exceção? Quer dizer que até os ímpios receberam o Espírito Santo? Quer dizer que todo mundo ali recebeu o Espírito Santo? Todo mundo sem exceção? Tipo, Herodes e Pilatos estavam lá e começaram a, manifestar o Espírito Santo ali, receberam o Espírito Santo. Aqueles que estavam rejeitando ali a mensagem do Evangelho, chamou todo mundo de louco e foi embora. Recebeu o Espírito Santo também. Também, né? Foi toda, né? A profecia se cumpriu não com o Espírito Santo caindo sobre toda a carne sem exceção, mas caindo agora sobre toda a carne sem distinção. E que distinção é essa? O Espírito Santo agora estava caindo também sobre gentios e não mais apenas sobre judeus. A gente encontra então essa ideia do todo sendo usado constantemente, com essa ideia de não mais apenas os homens judeus, mas agora também os homens gentios, todos sem distinção. Fala de tipos de homens, assim como era tipo de hortaliça, tipo de animais. Se você ler Apocalipse, você encontra essa ênfase divina na salvação de todo povo, tribo, língua e nação. Quando você lê a grande comissão, o Pantata Etne, a ideia de todas as nações, Deus quer que as pessoas sejam salvas de modo agora indistinto, não mais o evangelho apenas para judeus, mas o evangelho agora também ao povo gentil. Por isso que o todos na escritura é usado constantemente nessa questão étnica, de agora não mais apenas judeus, mas agora todos os homens, também os homens de origem gentílica. Fazendo um claro e necessário contraponto com toda a mensagem da antiga aliança, que era essencialmente étnica. E agora a gente tem aquele famoso verso de 1 Timóteo capítulo 2, em que Paulo diz que Deus deseja a salvação de todos os homens. E que todos eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí o pessoal, tá vendo? Deus quer que todos os homens se salvem. Aqui a gente tem que considerar duas coisas. A primeira é a contextualização do versículo. No finalzinho do capítulo anterior, ali no último verso, Paulo vai dizer que entregou Himeneu e Alexandre a Satanás, que aqueles homens estão agora entregues, né, ao capiroto. E logo depois ele dá um pois. Admoesto-te, pois, ali no comecinho do capítulo 2. Que ore. E aí ele vai dizer, pelos reis, por aqueles que estão em proeminência, ou seja, ore por todos. Ele vai fazer essa distinção ali, por todos os tipos de homens, ali, por homens ricos, por homens pobres, por homens que estão no erro, por homens que precisam encontrar a verdade. Então Paulo está falando de todos os homens, mais uma vez aqui no sentido de homens sem distinção. Um bom exemplo disso é até usando da teologia sistemática um pouco para nos ajudar a interpretar essa passagem, que em 1 João capítulo 5, verso 16, João vai dizer que existem certos homens pelos quais a gente não deve orar. Então ali não pode ser ore por todos os homens sem exceção, porque tem homens pelos quais a gente não pode orar. Então, obviamente, ore por todos os homens sem distinção. E esse todos ali é usado também um pouco mais pra frente para dizer que Deus quer que todos sejam salvos. Todos os homens sejam salvos, mas todos sem exceção, no contexto, é todos sem distinção. Deus quer que todos os tipos de homens sejam salvos. Mais uma vez, a distinção é quantitativa e não qualitativa. Deus quer que o rei seja salvo, que o desviado seja salvo, que o cara que é ímpio seja salvo, o cara que é pobre seja salvo, o cara que é homem e a mulher seja salvo, o fazendeiro e o cara da cidade. Deus quer a salvação nesse sentido, de povos indistintos. E a segunda consideração que a gente precisa fazer também é de que Deus tem a sua vontade, ele não se agrada na condenação do ímpio. A gente não está dizendo que Deus não quer que as pessoas se salvem, esse é outro assunto. A gente está querendo dizer que nesse contexto, nesse versículo, o todos é usado também nesse sentido, de todos sem distinção, e não todos sem exceção. Se Deus quer que todos sejam salvos ou não, esse é outro assunto para outro vídeo.
Deus não necessariamente vai fazer todas as coisas pelas quais ele valoriza. Um exemplo perfeito disso é o próprio sacrifício de Cristo. Deus valorizava a vida do seu próprio filho, ele valorizava o seu filho, mas mesmo assim agradou-se em moê-lo, agradou-se matar seu próprio filho, a quem ele tanto amava, em prol da salvação daqueles que eram seus. Então Deus não vai cumprir todas as coisas as quais ele valoriza, mas efetivamente ele vai cumprir todas as coisas as quais ele decreta. Outra palavra também que a gente encontra na escritura para falar sobre a morte de Cristo é a respeito da palavra mundo, a palavra cosmos. A galera interpretar Deus amou o mundo e deu o seu filho, então Jesus morreu por todo mundo. Primeiro que, mesmo que mundo signifique todo mundo, tá errado essa leitura aí. Tá muito errado. Porque se, Deus tivesse amado o mundo e Jesus tivesse morrido por todo mundo, a gente já analisou aqui que todo mundo teria que ser perdoado. Isso seria universalismo, pois que é completamente errado. E o que está escrito lá é que Deus amou o mundo, mas Jesus morreu para aquele que... para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o amor foi pelo mundo, mas a morte foi em prol daqueles que creem. Então já tem um negócio esquisito aí, né? Jesus morreu por todo mundo naquele verso. E aí a pergunta é quem pode crer, mas isso aí também é assunto para outro vídeo, porque é tema demais aqui. E a gente não vai gastar muito tempo tentando provar isso, porque é até mesmo um pouco óbvio na escritura. A ideia de que a palavra mundo também vem dessa influência judaica, em oposição, em contraste com os judeus. Jesus amou não mais apenas aquela cidade, aquele povo, aquela nação de Israel, etnia, né? Mas agora ele veio por todo o mundo, nesse sentido cósmico, nesse sentido global, nesse sentido de agora os judeus estão também inclusos. É todo o mundo, não sem exceção, mas todo o mundo sem distinção. Agora Deus olha não só para um povo escolhido, mas para as várias nações e etnias que se manifestam neste mundo, neste cosmos. Nosso ponto com esse vídeo é demonstrar que a obra de Cristo naquela cruz não é uma obra passiva, não é uma loja que fica aberta com Jesus no balcão esperando você chegar até ele. E que a obra na cruz foi só abrir as portas da loja. É uma obra ativa. Romanos 8,30, como a gente já falou aqui, demonstra muito bem isso. É sair da loja com a comida na mão e deixar para as pessoas. Jesus vai até a pessoa, arrasta aquele morto para ele e diz assim: eu perdoei o seu pecado. E a partir dali, toda a obra continua também sendo capacitada e possibilitada através de Cristo. É Ele que justifica, elege, santifica e que vai glorificar. E isso é um motivo de esperança. Algumas pessoas às vezes ficam chocadas com a questão da expiação limitada, têm dificuldade de lidar com esse ponto, algumas vezes ficam se questionando sobre isso. Mas quando a gente se conscientiza de que a obra de Cristo na cruz não é simplesmente uma obra parcial, a gente tem a plena certeza de que esse Deus Todo-Poderoso faz a obra que deseja. Ele cumpre aquilo que ele deseja e aquilo que ele decreta. E isso é o maior motivo e o mais completo motivo de segurança que alguém possa ter ou desejar. Você não está se segurando na cruz. É Jesus que está segurando você junto com ele no Calvário. Geralmente a gente costuma dizer que se todos são especiais, ninguém é especial, né? Se todo mundo tem uma habilidade especial, a gente vê isso no Os Incríveis, né? Do vilão queria transformar todo mundo em super-herói para que então ninguém seja super-herói. A gente vê isso no X-Men, né? O Magneto queria transformar todo mundo em mutante, porque aí todos os mutantes seriam normais. Jesus morreu por todo mundo, né? Tipo, Jesus morreu por todo mundo. Morreu por mim, você morreu por todo mundo. É um negócio geral, genérico, qualquer. Mas Jesus, meu querido, se você crê em Cristo, ele morreu por você. Se você crê em Jesus, ele diz: olha, os pecados do seu povo, não de todo mundo, os pecados do seu povo estavam sobre ele, diz Isaías 53. Diz em Mateus: e ele deu a sua vida em resgate de muitos. Não se fosse todos, foi resgate de todos, mas foi de muitos. E você, meu querido, se você crê em Deus, se você crê em Cristo, ele morreu efetivamente por você. Não foi uma morte genérica, foi uma morte no seu nome. Foi por você, Rafael. Foi por você, Pedro. Foi por você, Marcelo. Os três estão agora tremendo, assim, né? Rupiaram aqui. O pior é que no final de um vídeo como esse, a voz meio que embarga e eu fico meio com lágrimas nos olhos, mas a segurança de Cristo através da expiação definitiva, ela mudou a minha concepção completa acerca da obra de Cristo naquela cruz e acerca de quem Deus é e de como ele cumpre o seu intento e a sua vontade. Então, eu espero que com esse vídeo tenha sido um passo, talvez, um momento para você poder refletir sobre essa doutrina que às vezes parece tão complicada, mas no final se revela ser uma das maiores belezas e uma das maiores fortalezas que a gente pode ter nos nossos momentos de dificuldade, que é, como o Iago já falou, saber que é Cristo com a sua mão forte que nos segura e não nós com nossas mirradas e fracas mãos que tentamos
nos achegar até ele. Posso fazer 2 aplicações finais? Por favor. Uma, agora para de evangelizar dizendo pro povo que Jesus morreu por eles, que tu não sabe, entendeu? É que nem evangelizar as pessoas dizendo que tu vai pro céu. Tipo assim, você não evangeliza dizendo isso, entendeu? Pois é. Entendeu? você pode dizer que Jesus te ama, não acho que tá errado. Deus se importa com você, Deus entregou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando eu tô pregando por aí, eu costumo dizer, olha, Jesus morreu pelos pecados do seu povo. Venha e faça parte do povo de Deus. Venha e faça parte desse grupo de pessoas que creem no sacrifício de Cristo, então recebeu. Porque você não tem como saber. Deus sabe, você não tem como saber. Então você prega e no fim dos tempos a gente vai descobrir por quem Jesus morreu de fato. Uma segunda aplicação é o seguinte, você pode assistir esse vídeo e dizer, eu não creio nisso aí não, porque eu não sou calvinista, não gosto de calvinistas, não gosto de Calvino, Calvino era do demônio, matou Seveto, entendeu? Não gosto de Calvino. Mas se eu te disser que eu cria desta doutrina antes de saber o que era calvinismo. Meu dedo, olha as ideias do Iago. Eu neopentex, total. Eu um dia sentei em casa com um cachimbo e uma barba gigante e pensei, Nabucodonosor, né? tipo isso, mené, até que é o pasquinho na parede. Mas eu comecei a pensar, cara, Jesus morreu por todo mundo. Mas por que nem todo mundo é salvo? A dissonância cognitiva não funcionou muito tempo na minha cabeça. Aí, qual foi o pensamento que eu tive? Olha só, expiação limitada arminiana. Eu pensei, Jesus sabia ali na cruz, quem é que ia crer, quem é que ia ter fé, quem é que ia responder nessa salvação. Então, Jesus sabendo, morreu apenas por aqueles que ele sabia que creriam. Olha a expiação limitada pela presciência aí. Molinismo. Negócio meu conhecimento médio. Mas o que importa não é isso. Se você é anti-calvinista, não gosta de calvinista, não se preocupe. Você pode ser arminiano. Pelo menos enquanto a gente grava o resto dos vídeos. Cara, olha, a gente tá gravando aqui o L. Quando a gente gravar o tu e P... Aí tu não pode mais ser arminiano. Aí não dá. Mas até lá, dá pra você crer só no L, só na expiação e continuar crendo que é pela presciência, meu querido. Eu queria assim. Tem que meu pastor disse que era heresia, eu parei de crer. Porque eu acreditava em tudo que meu pastor dizia, não importa o que. Mas esse é outro assunto, tá bom? Valeu, negado. E vocês sabiam que todos vocês podem ser nossos patrões? Não de forma extensiva, mas de forma qualitativa. De todos os tipos de pessoas podem ser nossos patrões. Nós não queremos que cada um de vocês seja nosso patrão, mas que pessoas de todo tipo, rico, pobre, homem, mulher, possam fazer parte desse querido grupo singelo de parceiros que ficam escrevendo 250 mensagens por hora no nosso WhatsApp. Por hora não, por minuto, meu amigo. Esse grupo pimpão e singelo de pessoas que recebem making-offs das gravações, que recebem trechos dos vídeos enquanto a gente tá gravando. Que recebe músicas cantadas e muito mal cantadas via WhatsApp. Esse grupo de amigos querido e pimposo, que tem um grupo no Facebook e no WhatsApp pra gente bater um papo legal, com 1, 2, 3, 4, 5 dólares por mês, você nos ajuda a gravarmos vídeos cada vez melhores. Se você quiser, se você desejar, o negócio aqui não é calvinista, não é arminiano mesmo. Se você quiser, você vem. Caramba, entendeu? Você que sabe, fica na sua, entendeu? Ninguém vai te forçar. A escolha é sua. Tem nada de arminiano porque não. Deus Dá é uma olhadinha educado. aqui no livro, no vídeo de responsabilidade humana e soberania divina que você vai entender. Valeu, pessoal, e até a próxima quarta-feira com Racionalizando. E até a próxima segunda-feira, sempre às 10 horas da manhã, com mais um Dois Dedos de Teologia. Então, tchau, tchau, everyone. Bye, bye. Drogas. Nem morto.